Bom, gente, nós vimos aqui, né, heredograma. O objetivo dessa aula é a gente revisar heredograma. E aí nós vamos ver que o heredograma também é chamado de pedigree, árvore ou carta genealógica. E é a forma de representar graficamente os indivíduos de uma família com as relações de parentesco, inclusive apresentando características presentes na família. Nessa imagem nós podemos ver aqui os símbolos homem, mulher. Quando eles estão unidos com um traço é um casamento. Quando tem dois traços, casamento consanguíneo. Aqui é a representação dos filhos do casal. Então, eles vão ser ligados por uma linha ao casal. E a irmandade, em ordem cronológica, do mais velho para o mais novo. Casal com um filho. Aqui nós temos um casal com um filho e uma filha. E aqui o número 4, 4 pessoas do sexo feminino. Então, no caso de uma família muito grande, se você não quer representar, não tem como representar todos os indivíduos. Então, vamos dizer que nasceu um filho homem e mais 4 filhas mulheres para depois nascer outro homem. Então, coloca-se a imagem que está aqui, a bolinha com 4. Ou aconteceu o contrário, 2 homens e depois uma mulher. Então, bota o quadrado com 2 e a mulher. Então, pode ser representado dessa forma. Aqui, o losango representa o sexo ignorado, uma criança que não sabe se ainda é o sexo, não nasceu. Aqui, indivíduos normalmente do mesmo sexo, porque são gêmeos idênticos, ligados por um triângulo, né? Gêmeos fraternos, então eles vão ter apenas essa ligação e pode ser de sexos diferentes. Aqui nós temos, nesse caso, afetados, né, pintados de forma, ou achurados, indivíduos afetados, macho e fêmea. Essa imagem aqui identifica o indivíduo portador heterozigoto. Seja numa herança dominante ou numa herança recessiva, é o indivíduo que aparece com essa característica, um círculo pintado, um quadrado com um meio pintado. Ele é um indivíduo heterozigoto para a característica em questão. Falecido, uma cruz ou um corte. As gerações são representadas por algarismos romanos, 1, 2, 3, 4, quantas gerações forem. E dentro de cada geração, os indivíduos são indicados por algarismos arábicos. Então, 1, 2, 3, 4, dessa forma. Sempre da esquerda para a direita. Então, pode ser representado geração 1, indivíduo 1, 2, geração 2, indivíduo 1, 2, 3, 4, ou pode ser usado em ordem crescente, sempre a partir do primeiro, acima e à esquerda. Então, primeira geração, como está aqui. Primeira geração, indivíduo 1, 2. Segunda geração, 1, 2, 3, 4, 5. Terceira geração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou ainda, as 3 gerações, e aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, pode ser feito assim. Nessa questão, nós temos o lobo da orelha solto. É a questão discutida, né? O lobo da orelha solto, homem, mulher. Lobo da orelha preso, homem, mulher. Esse heredograma tem um errozinho, que a característica que devia ser pintada era recessiva. Então, era o preso que devia ser pintado, em vez do solto. Então, observem o seguinte. A mãe aqui tem a orelha presa, o 2, né, o indivíduo 2, 2, o indivíduo 2, 4, 2, 5. O 3, 4 e o 3, 5 tem a característica. A interpretação de um heredograma, ela vai ser feita da seguinte forma, normalmente por etapas. Então, primeira etapa, determinar, né, a dominância e a recessividade. Eu primeiro preciso saber se a herança é dominante ou recessiva. Para isso, o que é que eu vou observar? Eu vou buscar por casais
em que ambos os indivíduos são fenotipicamente normais ou afetados e que tem descendente com fenótipo diferente do seu. Então, voltando aqui para o heredograma, a gente olharia esse heredograma e buscaria esse aqui. Eles são afetados e têm filhos com característica diferente da sua. Quando isso acontece, o indivíduo em questão, o casal em questão vai ser heterozigoto. E os filhos vão ser diferentes, de fenótipos diferentes, vão ter a característica recessiva. Então, é isso que a gente precisa observar. Caso o fenótipo apresentado pelo descendente contrastante não se manifestar em seus pais, ele será determinado pelo alelo recessivo. Então, observe o seguinte. Aqui, nesse heredograma, o indivíduo em questão é recessivo, né? Aliás, o casal é heterozigoto e aqui o indivíduo 6, 7 e 8 são recessivos, porque tem característica diferente do casal. Segunda etapa, localização dos homozigotos recessivos. Localização dos homozigotos recessivos. Uma vez determinado o alelo dominante e o recessivo, a gente vai localizar os homozigotos recessivos e todos eles, né, manifestam o fenótipo recessivo. Então, nesse caso, nós vamos ver aqui. Se o casal é heterozigoto e ele é normal, nesse caso, nessa imagem, então, os que têm características diferentes são todos recessivos. Então, azinho, azinho. Todos azinho, azinho. Os que são iguais poderão ser azão, azão ou azão, azinho. Então, azão, tracinho. A terceira etapa, né? Determinação dos demais genótipos. Podem-se determinar os genótipos dos demais indivíduos como? Se não for, às vezes não é possível determinar todos os genótipos, mas a maior parte. Então, considerando que o homozigoto recessivo recebe o alelo recessivo de cada um dos pais, como a gente viu ali, o recessivo transmite para todos os descendentes. Então, lembrando disso, o recessivo vai transmitir para todo descendente porque é só o que ele tem, ele é homozigoto. Então, os genótipos de alguns indivíduos, né, eu tenho que observar, então, os filhos. Vejam só, eu tenho o recessivo, o indivíduo é heterozigoto, esses aqui, eles vão ter um alelo do pai e um alelo da mãe, que pode ser um azão ou um azinho, já que eles são heterozigotos. Nesse caso aqui, né, esse aqui é azão, azinho, esse daqui é azinho, azinho, porque ele não está pintado, então é o recessivo. Vamos observar que a mãe sempre oferece um azinho. O pai pode ser um azão ou um azinho. Por acaso, aqui nós temos os três com alelo recessivo. Então, eventualmente, os genótipos de alguns indivíduos com fenótipo dominante não são determinados. Podem ser homozigoto dominante ou heterozigoto. Então, usa-se azão, tracinho, para indicar o indivíduo que pode ter o genótipo azão, azão ou azão, azinho. Exemplo, nós temos aqui uma questão para ser resolvida. No heredograma, estão assinalados os membros de uma família afetados por uma doença hereditária. Com base nas informações obtidas no heredograma, responda. Letra A. A característica em questão é determinada por um alelo dominante ou recessivo. Justifique. B. Dê o genótipo das pessoas indicadas no heredograma. C. Qual a probabilidade de que o casal 5, 6 venha a ter em outra gestação uma criança afetada pela criança? Então, primeira situação, nós temos aqui o heredograma. Então, heredograma, lembrando que a gente viu, primeira, para saber se a característica é dominante ou recessiva, primeira coisa que eu tenho que observar é o casal que é igual, fenótipos normais, iguais. Então, nesse caso, e normal, 5 e 6 são fenótipos iguais e aparentemente normal. Eles têm um filho recessivo. Então, se eles são normais e têm um filho recessivo, eles são heterozigotos. Então, aqui eu vou ter uma herança recessiva. Esse é o ponto que nós podemos observar.
Segundo ponto, vamos então identificar os indivíduos com caráter recessivo. Então, observa-se o casal 5, 6, ambos são normais, tiveram filho afetado pela doença. Então, o alelo é recessivo, pois permaneceu oculto nos indivíduos 5 e 6. E manifestam seu descendente. Usa-se a seguinte notação para indicar esse par. Alelos, para responder a letra B. Azão para o fenótipo normal e azinho para o que determina a doença. Então, primeiro defino todos os recessivos. Todos os pintadinhos vão ser azinho, azinho. Se a herança é recessiva, todos os pintadinhos são azinho, azinho. Se a herança fosse dominante, eles seriam azão, azão. Certo? Ou azão, azinho. A partir desses genótipos, podemos descobrir os demais indivíduos. Então, sabendo quem é o recessivo, os outros indivíduos a gente vai determinar se ele é heterozigoto, né? Ou se ele é homozigoto. Então, no primeiro casal aqui, eu tenho o indivíduo recessivo e o indivíduo normal, que tiveram um filho recessivo. Então, se tem um filho recessivo, ele é heterozigoto. Então, o indivíduo 1 é heterozigoto, é azão, azinho. Esses aqui, o indivíduo 2,1 e 2,3, cada um recebe um azinho da mãe. Então, recebe um azinho da mãe, recebe um azinho da mãe. Se eles são normais, eles receberam do pai o azão. Então, ele é azão, azinho, esse é azão, azinho. A partir desse aqui, nós observamos que esse casal aqui é heterozigoto, então azão, azinho e azão, azinho. Esse filho, ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Então, a gente colocaria aqui um azão tracinho. Os indivíduos 5 e 6 são heterozigotos. Sua possível descendência é. Então, se eles são heterozigotos, a possível descendência vai ser o quê? Cruzando o indivíduo heterozigoto, se você fizer o cruzamento quadrado de Punney, nós vamos ver que a possibilidade de nós termos um indivíduo homozigoto dominante é 1/4, heterozigoto 2/4 ou 1/2 e o recessivo 1/4. Então, homem azão, azinho, mulher azão, azinho. Cruzamento no quadrado de Punney, nós vamos ter aqui a resposta à letra C. Crianças afetadas correspondem a indivíduos de genótipo azinho, azinho. E a probabilidade de aparecimento é de que 1/4 ou 25%, como é no F2 da primeira lei de Mendel, já que é resultado de um cruzamento de indivíduo heterozigoto. Então, o heredograma ele vai se referir a que nós temos outra questão. O heredograma refere-se à distribuição de características relacionadas à capacidade de enrolar a língua entre os indivíduos de uma família. Os que não são capazes de enrolar a língua aparecem em destaque. Observe isso. Os que não são capazes de enrolar a língua aparecem em destaque. Com base nesses dados, vamos determinar os possíveis genótipos de todos os indivíduos. Então, olha só. Os indivíduos aqui, eles não têm, o primeiro casal, eles não têm a característica, mas têm um filho com a característica. Então, aqui podemos entender que a herança é recessiva. Por quê? Porque ela se manifesta aqui e se manifesta aqui de casal normal. Então, casal normal, filhos com característica em questão, essa é a herança recessiva. Então, a capacidade de enrolar a língua é dominante, incapacidade de enrolar a língua é recessivo. Essa é uma herança autossômica, né? Autossômica dominante. Então, o casal, esses indivíduos aqui são recessivos, né? Então, eu vou botar azinho, azinho no 4 e azinho, azinho no 9. Se esse é azinho, azinho, os pais são heterozigotos. Azão, azinho, azão, azinho. Esse aqui pode ser azão, azão ou azão, azinho. Mas como ele tinha um filho recessivo, eu já sei que ele também é azão, azinho. Nessa questão aqui, observando esse casal, 3 e 4, esse é recessivo, esse é dominante. Então, ele
transfere para esse aqui um azinho e um azão. O pai transmite um azão, a mãe um azinho, esse é heterozigoto. Esse aqui eu não sei se ele, não dá para saber se ele é homozigoto ou heterozigoto, porque ele pode ser tanto azão como azãozinho. Esses aqui a gente sabe que é heterozigoto, porque tem um filho recessivo, uma filha recessiva. Então, o indivíduo 8 e 9, eles podem tanto ser azão-azinho como azinho-azinho. Então, primeiro passo, marcar o genótipo dos indivíduos portadores do caráter recessivo. Então, azinho-azinho ou izinho-izinho, porque é incapacidade de enrolar a língua característica recessiva. Ao lado de cada um dos outros indivíduos, escreve a letra A, que é o azão, ou I, dominante. E se diga que pelo menos um dos genes eles vão ter para a característica dominante, né? O indivíduo 9, que é o filho do casal 5-6, herdou um gene do pai e outro da mãe, então o indivíduo 5-6 é heterozigoto. E o mesmo raciocínio vale para o indivíduo casal 1-2, né, que são heterozigotos. Então, 1 e 2, azão-azinho, 5-6, azão-azinho. Esse aqui não dá para saber. Esse aqui é azinho-azinho, com certeza, porque recebeu um azinho do pai e da mãe. Esse daqui é azinho, esse daqui pode ser azão-azão ou azão-azinho. O indivíduo 7 só pode ter dado o gene azão de seu pai, já que sua mãe, o indivíduo 4, é azinho-azinho. E assim podemos concluir que o indivíduo 7 é heterozigoto, quanto aos demais sabemos que podem ser azão-azão, né? Quanto azão-azinho. Mas não há condições de estabelecer precisamente esses fenótipos com os cuidados fornecidos. Então, terminamos aqui.